Gente, hoje eu queria compartilhar uma palavra aqui de uma artista maluca que tá vivendo aí nesse planeta Terra. Esse bundão de meu Deus. Tava eu hoje iniciando uma arte agora há pouco. Na verdade, começando a dar andamento em algo que eu gostaria de fazer já faz um tempo. E eu peguei 2 galhos já faz algumas semanas já, acho que até alguns 2 meses, alguma coisa assim. Peguei uns 2 galhos grandes na rua, trouxe pra casa. O pessoal aqui já tá acostumado. E eu queria fazer uma arte com eles, né? Quem é artista vai me entender, mas acho que até quem não é artista vai entender também o meu ponto de vista, né? O artista, ele olha pro galho, ele olha para aquela coisa que às vezes não tem vida nenhuma, que não tem nada, e ele consegue ter lá dentro um vislumbre do que aquilo pode se tornar, de algo belo que ele pode fazer com aquilo, né? E essa que é a viagem legal do artista, quando ele pega alguma coisa para transformar. E então eu olhei para esses galhos e eu reparei que eles tinham muitos galhos pequenininhos, né? Os 2 galhos muito grandes, e nas pontas tinham muitos galinhos bem pequenininhos, bem mirradinhos. É, e eu comecei a retirá-los, comecei a dar uma limpada nele. Eu tava lá limpando lá os galinhos, tirando os galinhos. O Espírito Santo falou comigo que é assim que Deus faz conosco. Enquanto eu estava tirando os galinhos, eu percebi que minha mão ela estava indo quase que sozinha. A minha mão ela estava indo sem plano. Como que eu posso dizer assim? Como se ela já soubesse, como se a minha mão já soubesse, né, aquilo que a minha mente está falando, está pensando. Então a minha mão estava indo tirando todos os galinhos que ela encontrava no caminho. E eu percebi que, claro, os galhos mais frágeis, né, que estavam quebrando com muita facilidade, eu estava retirando todos eles, porque eles estavam incomodando a minha visão da arte final. Então eu comecei a retirar todos eles. E o Espírito Santo falou assim comigo: Deus faz isso conosco. E muitas vezes nós não conseguimos enxergar, essa é a verdade, né? Nós não conseguimos enxergar porque que às vezes algo que parece que faz parte de nós, parece que fazia parte, né? Aqueles galinhos faziam parte do galho. E muitas vezes algumas coisas que parece que fazem parte de nós estamos vivendo há tanto tempo com aquelas coisinhas, e de repente aquelas coisinhas vão sendo retiradas da nossa vida de alguma forma, ou é Deus, ou as circunstâncias. Eu sempre costumo dizer que nem tudo é Deus que faz, mas Ele permite muitas coisas serem retiradas às vezes da nossa vida, muitas coisas acontecerem, porque Ele sabe qual é o impacto disso na arte final. É, eu, o Senhor sabe como que a Bela vai ser daqui um tempo. O Senhor sabe qual foi o vislumbre dele, qual foi a Bela que ele imaginou, qual foi a Bela que ele formou no seu coração, qual foi a Bela que ele fez. E não é a Bela que vocês estão vendo, não é a Bela que vocês conhecem, não é a Bela que eu vejo quando eu olho para o espelho. É uma Bela infinitamente melhor. Ah, E lá em Efésios, né, eu estava lendo hoje com meu filho, lá em Efésios 2 fala que nós já estamos num lugar. Não é incrível isso? E eu perguntei pro meu filho: você sabe por que ele está falando isso? Num tempo passado, diz que nós estamos assentados em um lugar com Cristo Jesus. Nós estamos ao lado do Pai. E ele disse que sim. Eu achei muito legal, fiquei muito feliz de ouvir isso do meu filho. Ele disse que sim, que em algum lugar no tempo nós já estamos lá. Ele já nos viu, ele já sabe quem nós somos. Isso que é o mais importante. Eu falei pro meu filho: você tem convicção disso, filho? Ele nos olha e ele já nos vê lá. Nós já estamos assentados com Cristo Jesus. Isso significa que nós já somos filhos. É assim que ele nos vê. Ele vê a arte final. Então, quando ele olha para nós hoje, ele não está vendo o galho cheio de galinhas. Ele não está vendo isso. Ele está vendo a arte final. O que acontece é que ele sabe que existem esses galinhos, e conforme a vida vai passando, ou ele faz ou ele permite com que esses galhos sejam retirados, e sem a nossa completa compreensão, muitas vezes a gente está completamente perdido porque esses galinhos estão indo embora,
nós não sabemos. E muitas vezes, aí eu vou dar uma super viajada, né? Muitas vezes pode ser que outras árvores, outros galhos, outras pessoas possam me ver mexendo nesse galho. Ó, o cachorro atrapalhando, porque, né? Por favor, querida. Então, muitas vezes, outros galhos e outras pessoas podem ver um artista mexendo no galho. E quantos pensamentos devem vir, né? Tenta imaginar, tenta seguir aqui meu raciocínio, tá bom? Porque eu sei que a árvore não pensa, né? Ah! É festa! Comecei a falar aqui que a árvore pensa, acho que os cachorros não gostaram. Mas enfim. Então eu queria que vocês olhassem para isso e conseguissem pegar a analogia. Porque a palavra fala que aqueles que vão entender são aqueles que já têm o espírito para isso. E é isso que eu quero. Se você não entender, o problema é seu. Mas eu sei que o Espírito Santo ele vai te dar a revelação disso que eu tô falando. Então eu fico imaginando as outras árvores, olhando lá pra artista, né? E olhando, o que essa menina tá fazendo? Ela tá arrancando esses galhos da árvore morta. Esse galho já tá morto, já tá feio, já tá abandonado, já tá esquecido. E ela tá mexendo no galho. Ela tá piorando o galho. Tá estragando ele mais ainda. Alguma outra árvore pode até pensar. Quem ela pensa que é? Ela acha que ela vai conseguir fazer alguma coisa boa com esse galho? Esse galho já não tem vida. Esse galho já não tem mais para onde seguir, ele não tem mais para onde crescer, não tem o que melhorar. Quantas árvores devem pensar assim? E aí eu fico pensando então, nesse galho morto. Ele nem sabe quem ele é. Ele nem sabe o que está acontecendo. E se esse galho morto sente alguma coisa, é possível que ele sinta essa dor, essa indignação. Eu já fui arrancado do meu lugar, né? Gente, eu tô viajando, vocês me perdoem a super viagem, que às vezes o artista brisa, e acho que o artista crente brisa mais um pouco. Mas imagina esse galho assim, meio que bravo, sem entender nada da vida, porque num certo momento ele estava lá na sua árvore, ele estava ligado numa árvore frondosa, bonita, e essa história é verdadeira desse galho, tá, gente? E num certo dia ele estava atrapalhando a fiação do telefone, né? Os fios aí que levam energia para as casas. Então veio o pessoal da prefeitura e cortou esse galho. Ele estava atrapalhando. E ele nem sabia que estava atrapalhando, ele nem tinha culpa de estar atrapalhando. Ele só estava na árvore certa, porque ele nasceu naquela árvore. Então ele foi retirado ali da árvore, da onde dava vida ali para ele foi retirado dali. E aí é interessante que Deus fala conosco. E aí depois ele fala mais um pouco, né? Porque essa parte eu não tinha pensado, tô pensando agora. Esse galho foi retirado ali pela prefeitura. Então eu estava passando e eu vejo que esse é o olhar de Deus para nós. Esse é o olhar de Deus para nós. Muitas vezes nesse mundo nós não temos lugar. Porque existem fios importantes que estão passando nos lugares para trazer luz para as casas. Porque a sociedade montou dessa forma. Aqui em São Paulo, aqui os fios passam para lá e para cá. E assim foi montado. E muitas vezes nós estamos num lugar que nós estamos atrapalhando o meio de vida das pessoas normais deste mundo, o meio de vida das pessoas carnais, das pessoas que pensam no hoje. Nós estamos atrapalhando o horário das pessoas, estamos atrapalhando o jeito que as pessoas encontraram para viver suas vidas no aqui, no agora. E então eu estava passando, então. E como artista que Deus me fez, Ele me fez olhar para esses galhos e ver uma árvore nova. Claro que é um galho e eu não iria conseguir plantá-lo no solo novamente. Ele não teria.
a mesma vida que ele tinha quando ele estava naquela árvore. Mas eu vi uma nova vida. Eu vi uma nova vida, eu consegui imaginá-lo pintado de outra cor, com flores de plástico ou de papel. Tive um vislumbre de transformação daquele galho em algo extraordinário, algo que provavelmente a própria natureza deste lugar não faria, talvez brilho, talvez coisas lindas coladas, enfim, um dia quem vier aqui na loja vai ver esse galho transformado. Enfim, então esse vídeo já ficou longo, né? Pacas, né? E eu espero que essa palavra tenha falado um pouco ao seu coração. É isso que eu gostaria de passar para vocês nesse dia, que Deus nos pega onde nós estamos e Ele sabe quem nós somos. Ele nos reconhece, a palavra de Deus fala que nós o reconhecemos o seu chamado, e Ele nos pega ali onde nos jogaram no chão e nos tiraram do lugar onde nós achávamos que era incrível e que estava nos fazendo tão bem e que as pessoas nos desfizeram de alguma forma, e Ele pega a gente e transforma em algo extraordinário, sim, aos olhos dele. E isso eu acho que é o final assim que fecha, que aplaca tudo. O meu olhar de artista não vai ser o olhar de outras pessoas que não gostam de arte. Apenas pessoas que gostam de apreciar arte de verdade, cor, brilho. Apenas essas pessoas vão olhar para esse galho e vão achar algo incrível. Algumas outras pessoas vão olhar e vão achar ridículo. E também é assim com a nossa vida em Deus. Algumas pessoas vão olhar para você e dizer que você é quadrada. Algumas pessoas vão olhar para você e dizer santidade é algo absurdo. Você não vai chegar à santidade. Algumas pessoas vão olhar para você e vão dizer: você não é Jesus, você não consegue fazer tudo direito. Quem você pensa que é para achar que é melhor do que os outros? Algumas pessoas vão ver você transformada de uma forma em que muitas pessoas não conseguem enxergar. E elas não vão gostar do que elas veem. Mas eu vou te dizer, o artista, o criador, o carpinteiro, a sabedoria, né? O artesão desse mundo, ele vai olhar pra você e ele vai dar um suspiro de: é isso, filha. Você chegou onde eu queria. Você está perfeitamente onde deveria estar. E você é bela do jeito que é. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo pra vocês. Que essa palavra te abençoe como abençoou a mim hoje. Tchau, tchau.